A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos juntos. Eu sou o irmão Enomi Santos e o nosso objetivo aqui é fazermos um breve comentário sobre a lição 6 dos jovens, que trata sobre a grande tribulação. E para isso eu gostaria de já mostrar para você este gráfico que trata sobre este tema. O texto de Mateus 24, 21 diz o seguinte: porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Eu gostaria de, primeiramente, falar com os irmãos sobre algumas considerações que julgamos importantes a respeito da grande tribulação. Primeiramente, conforme o texto de Mateus 24, que acabamos de ler, diz que é um tempo incomparável. Não houve, não há, nem haverá jamais um tempo igual a este. Tá? Segunda coisa que diz que esse evento da grande tribulação, ele é chamado no Antigo Testamento de dia da ira, dia de trevas, dia da vingança do nosso Deus, dia do Senhor. Então são alguns nomes que a gente identifica no Antigo Testamento para se referir à grande tribulação. Terceira consideração importante é que é um período que vai durar 7 anos, tá? Um período de 7 anos literal. E, em seguida, porque também faz parte da 70ª semana de Daniel. São 70 semanas, 69 semanas se cumpriram, e houve então um período de intervalo que vai se cumprir com a última semana de Daniel, ok? Quinta consideração é que é um tempo de grande provação para Israel e também para o mundo, ok? A sexta consideração, a tribulação, essa palavra remete à extração antiga do vinho, quando se fazia isso no lagar. Até hoje ainda tem alguns lugares que faz. Então as pessoas colocavam as uvas naquele lugar e ali elas iam pisando, espremendo as uvas, né? Então isso daí é para dizer exatamente que nesse período as pessoas serão como que espremidas por causa dos eventos que acontecerão, ok? Uma outra consideração que é importante é que os eventos eles estão em ordem cronológica, mas não quer dizer que eles vão acontecer de maneira cronológica. Eles vão acontecer simultaneamente, claro, com algumas exceções. Por exemplo, a Batalha de Armagedon, onde temos a ideia de que ela vai acontecer no final desse período tribulacional, ok? Oitava consideração é que há uma discussão se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Nós temos alguns artigos que tratam sobre esse assunto, né? Vai depender do ponto de vista em que se defende, da linha interpretativa. Nós, da Assembleia de Deus, aceitamos o pré-tribulacionismo, que acontece a vinda de Jesus e depois a grande tribulação, ok? As linhas interpretativas são essas, né? Pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes; o mesotribulacionismo, a igreja passa pela metade da tribulação, ok? E o pós-tribulacionismo, a igreja passa por toda a tribulação e no final é que Jesus vem, ok? Outra consideração importante é sobre a questão da palavra tribulação e da expressão a grande tribulação, que tem a ver também um pouco com essas interpretações. Por exemplo, se nós tomarmos o mesotribulacionismo, onde diz que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus vem no meio, né, da grande tribulação. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que haverá um período de tribulação, ok? E depois, no final, especialmente no derramamento das 7 taças, é que a gente tem aquela ideia que haverá, então, a grande tribulação, tá? A grande tribulação propriamente dita.
Ok, meus amados? Vamos lá. Outra consideração importante, a morte estará presa, né? Haverá um período, não é toda a grande tribulação, tá? É um período em que a morte estará presa, ok? As pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir. Nós vamos falar sobre isso aqui no momento certo. Há uma discussão sobre a ação do Espírito Santo no período da grande tribulação. Também temos artigos que tratam sobre isso. Há pessoas que dizem que o Espírito Santo vai sair, não estará agindo, mas nós temos muitas evidências bíblicas para mostrar que o Espírito Santo estará agindo aqui, visto que também haverá salvação no período tribulacional e somente o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se haverá salvação durante a grande tribulação, então nós entendemos que sim, o Espírito Santo estará agindo aqui. Ok, meus amados? Também nós temos os métodos que nos ajudam a entender. O método preterista está falando de uma interpretação que está restrita à história passada, tá? O historicista diz que os eventos acontecem ao longo da história e o método futurista diz que somente no futuro, tá? Os eventos vão acontecer. O método idealista toma todos os eventos como sendo eventos simbólicos. O que nós colocamos aí no nosso estudo, no nosso texto, é que nós vemos verdades em todos esses métodos, mas não quer dizer que vamos adotar apenas um, pois todos eles têm sim uma parcela de contribuição. Por exemplo, preterista, a história aconteceu no passado, muitas coisas ficaram restritas ao passado, àquela configuração daquela época. O método historicista, aí você já avança, porque tem muitas coisas acontecendo durante a história que apontavam para um futuro, né? Então, isso é o que nós extraímos de melhor nesses métodos de interpretação, visto que achamos que ficar somente com um método de interpretação é complicado, né? O método futurista, por exemplo, claro que tem muitas coisas que vão acontecer no futuro, então é importante a gente entender isso. O método idealista, a interpretação simbólica, tem muita coisa que é simbólica, não tem como a gente fugir disso. Haja vista que você sabe que não existe um dragão, né? Então isso é uma interpretação simbólica. Dragões não existem, do mesmo jeito que não existe bestas com 7 cabeças, com 10 chifres, com patas de urso, não é? Com boca de leão, não existe esse tipo de animal. Então isso é uma interpretação simbólica e nós entendemos dessa forma, conforme está na palavra de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para os irmãos importante. Você pode baixar esse gráfico, está no nosso grupo, tá bom, irmãos? Deu bastante trabalho para fazer, mas aí está, é gratuito, você não paga nada, você pode usar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, tá? Então, assim, irmãos, a grande tribulação, ela começa no capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 18, tá? Até o capítulo 18 do Apocalipse. Então, são muitos capítulos, tomando uma boa parte do livro, ok? É claro que entre alguns desses eventos, você tem os chamados eventos parentéticos, porque ela começa do capítulo 6, vai até o capítulo 18 e está dividida desta forma, bem didática que está aí nesse gráfico. A abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus, que é o que alguns estudiosos falam, aquilo que falamos agora há pouco, que seria a grande tribulação propriamente dita, visto que estes eventos das taças são os mais terríveis. Seria o aspecto mais terrível da grande tribulação. Seria a própria grande tribulação, tá? Então, dividido dessa forma,
entre esses capítulos, do 6 ao 18, e você tem aí alguns eventos parentéticos entre eles, tá bom? Nós vamos mostrar aqui, meus amados, porque realmente não dá tempo da gente falar de maneira detalhada sobre cada um deles. Eu vou tentar mostrar aqui, mas é importante que a gente estude, né, de maneira mais profunda, tá bom? Entendo que muitos irmãos, até grandes estudiosos, grandes homens de Deus, pastores, nem se atrevem sequer a tocar nesse assunto, porque dizem que é muito polêmico, mas eu penso que é importante sim nós falarmos sobre isto, falarmos sobre este assunto, deixar a igreja preparada para o que vai acontecer, tá bom? Meus queridos, capítulo 5, nós temos ali a visão de João em relação ao Cordeiro, né? Ao Cordeiro, ele vê os 24 anciões, vê um trono e ele vê um Cordeiro, tá? Acima do Cordeiro ele vê esse livro selado com 7 selos, ok? E esse capítulo ele é muito bonito porque o anjo pergunta quem é digno de desatar os selos, né, de abrir os selos, e o anjo olha para o céu, para a terra, e a Bíblia diz que não havia ninguém digno, e João, ele chora porque não havia ninguém digno de abrir o livro, e a gente sabe que isso aí está falando da história, porque abrir o selo significava dizer que Deus estaria revelando o que vai acontecer na história. Isso é muito importante nós entendermos isso, ok? Há muitas religiões, ideologias, filosofias que falavam que a história ela é cíclica e vai se repetindo, as coisas vão se repetindo e ficam do mesmo jeito e nada muda. Na palavra de Deus, nós entendemos que a história ela se encaminha para um final. E quem está no comando de todos os eventos que vai acontecer na história é exatamente o Cordeiro. Porque enquanto João estava chorando, e a gente entende que o choro de João representa o choro da igreja, representa a oração final do Apocalipse, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Ou seja, existe uma igreja clamando, existe uma igreja chorando para que o Senhor venha e venha dar continuidade ao que Ele diz na sua palavra que vai acontecer, ok? Então, esse choro de João ele é muito significativo. E aí, enquanto João está chorando, o anjo diz para ele, olha, não chores, porque está aqui um que venceu, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E este um é exatamente o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi morto, que venceu, que derramou o seu sangue. Jesus é aquele que tem o domínio da história. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, e depois de tudo isso, há uma grande alegria nos céus, os seres, vários seres louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, né? A chamada doxologia, aquela adoração de todos os seres que a gente imagina que vai ser lindo e nós queremos também estar presentes nesse grande coral de adoração, de louvor ao Senhor Jesus pelas coisas que Ele vai fazer. Lembrando, viu, irmãos, para a gente entender, o versículo-chave de Apocalipse diz, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve hão de acontecer. Ou seja, escreve sobre o Cristo ressurreto, porque no capítulo 1 João tem a visão do Cristo ressurreto, do Cristo na sua glória, do Cristo todo-poderoso, com vestes de linho finíssimo, com pés como latão reluzente, com olhos como chamas de fogo. Então, este é o Cristo que foi morto, inclusive ele diz isso, foi morto, mas estou vivo,
e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Chaves aí está falando de autoridade. Então Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, exatamente para que a gente também pudéssemos vencer a morte, vencer o inferno. Então, escreve as coisas que viste. E quando é dito escreve as coisas que viste, está falando exatamente do Cristo ressurreto, do Cristo vitorioso, do Cristo que venceu a morte. Escreve as coisas que são, que é exatamente as 7 igrejas da Ásia, o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia, tá bom? E algumas interpretações tomam por base, por exemplo, a interpretação histórica para mostrar que as 7 igrejas estão falando dos 7 períodos da história da igreja. Tem sentido nessa ideia aí. Então nós estaríamos passando pelo período da igreja de Laodiceia, a igreja que não é quente, a igreja que não é fria, mas é morna, é mistura de todas essas duas coisas, uma igreja que é rica, uma igreja que é abastarda, mas Deus diz que é miserável, pobre, cega e nua. Uma igreja que, segundo o Senhor Jesus, ela vai ser vomitada da sua boca, exatamente porque ela causa náusea perante o Senhor. Tá bom? Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Complementando, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve hão de acontecer. Então, isso está relacionado com a grande tribulação, com os 7 selos, com as 7 trombetas e com as 7 taças da ira de Deus, ok? Então, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, que foi dito lá que só ele era digno de abrir o selo, para mostrar que só Jesus é que tem o domínio sobre a história, tá bom? Então, quando ele abre o primeiro selo, nós temos aí um cavalo branco e o seu cavaleiro, tá? Na verdade, tem uma sequência. O segundo selo, o cavalo vermelho. Terceiro selo, o cavalo preto. Quarto selo, o cavalo amarelo, que é a morte. Então, são chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que são esses 4 primeiros selos. Tá bom, meus amados? O que significa, irmãos, esses 4 cavaleiros? O primeiro cavalo, ele vem trazendo uma paz. Algumas pessoas dizem que esse primeiro cavalo seria Cristo, tá? Trazendo a paz. Mas nós não acreditamos dessa forma. Acreditamos exatamente que esse cavalo, esse cavaleiro é o anticristo. Porque ele não vem trazendo a paz verdadeira, ele vem trazendo uma paz falsa. Exatamente porque é isso que o anticristo vai fazer. Ele vai se propor a trazer uma paz aparente para o mundo, mas será uma paz falsa, porque logo em seguida ele vai mostrar quem ele é. Então a gente pode dizer que todos esses cavalos são a personificação de um só poder, de um só ente, de uma só entidade, de um só espírito, que é exatamente o anticristo. Então ele vem aparentando uma paz, mas na realidade ele vem trazendo a guerra, porque depois ele mostra quem ele é de fato. Então, o segundo cavalo, cavalo vermelho, guerra, porque aí ele já traz, ele já mostra quem ele é, aqui ele veio, ok? Então, ele vem trazendo a guerra, porque é isso que ele vai fazer com todas as nações, tá? E é claro que se você tem um mundo em guerra, nações em guerra, então você evidentemente vai ter também a fome, porque a guerra vai trazer a fome. Então você tem aí o cavalo preto falando dessa escassez de alimentos, né? Ele vem trazendo uma balança na mão para falar de racionamento. Então alguns dizem até que nesse momento aí também o plano do anticristo estará em voga, ou seja, 666, o plano dele, alguns chamam de um plano, seria um plano econômico, tá bom, irmãos? E aí, claro que com a fome você tem a ação do
quarto cavalo, que é exatamente o cavalo amarelo da morte. Então, a morte também vai ser causada pela guerra que vai estar acontecendo, visto que nós falamos que todos esses eventos vão estar acontecendo simultaneamente, tá? E aí você tem aí também a morte acontecendo pela fome, que com certeza vai ser grande no mundo. E a Bíblia trata também de outros fatores, como por exemplo feras da terra. Então, certamente haverá um desequilíbrio na natureza que vai fazer com que os animais eles venham atacar os homens e os homens vão morrer terça parte por causa exatamente do ataque desses animais, tá? Então esses são os quatro primeiros selos, quando eles são abertos. Lembrando que selo tem a ver com algo que é inviolável, né? Então esse tipo de evento ninguém poderia descobrir, ninguém poderia abrir, a não ser o Senhor. Então é algo inviolável. Quinto selo está falando do clamor dos mártires. João ele vê pessoas, almas, debaixo do altar que estão clamando. São todos aqueles que morreram martirizados até mesmo no período da grande tribulação. Eles estão com suas mãos manchadas de sangue e estão clamando para que o Senhor venha a vingar o sangue deles. Amém? Meus amados, alguns tentam dar uma interpretação diferente para esse ponto, mas nós acreditamos que essa interpretação ela é literal, não tem por que simbolizar ou dar alguma interpretação simbólica para isto, visto que ela é literal, tá bom? Então, de fato, aí está mostrando os crentes que morreram durante a grande tribulação e estão clamando para que haja justiça, para que haja um julgamento da parte do Senhor, ok? Meus queridos, continuando, o sexto selo trata de catástrofes cósmicas que estarão acontecendo, ok? Então fala de um terremoto, de um grande terremoto, de sol, luas e estrelas, né, que caem, sol e lua que escurecem. Inclusive, alguns desses textos a gente encontra também no Antigo Testamento. Se não me falha a memória, Isaías 24, que é considerado um mini apocalipse, tá? Então lá também trata desses eventos, de eventos cósmicos que acontecem na Terra. Joel fala sobre isso. Inclusive Pedro faz alusão a estes eventos no sermão lá de Pentecostes, quando ele fala do grande e terrível dia do Senhor, né? Então você percebe que Deus vai estar também usando a natureza para manifestar o seu poder. E aí nós temos o sétimo selo que é aberto, e aí quando abre o sétimo selo, existe um silêncio, tá? Um silêncio em relação aos eventos que estarão acontecendo. É como se fosse uma espécie de pausa que acontecerá para que se dê, por exemplo, o início dos próximos eventos, que é exatamente isso aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Então, nós tivemos esse período mostrando sobre os 7 selos, né? Eu estou falando aqui de maneira rápida para os irmãos entenderem, mas aí a gente passa aqui para o toque das 7 trombetas. São 7 anjos que estarão tocando as 7 trombetas. Cada trombeta dessa que é tocada, algo estará acontecendo na terra, tá? Então, por exemplo, nós temos aí a primeira trombeta que é tocada e a Bíblia diz que a terça parte da vegetação é, portanto, destruída pelo fogo. Veja que o que nós temos visto nos últimos dias
é exatamente a degradação do meio ambiente. É o homem destruindo a terra que Deus criou. E eu quero dizer para os irmãos, porque às vezes quando falamos isso, parece um discurso ecológico, parece um discurso da esquerda. E isso não tem nada a ver com esquerda, meus irmãos, visto que foi Deus quem fez a terra. A terra é do Senhor e Ele deu a terra para que nós pudéssemos viver nela, não destruí-la. Então, por isso que você encontra o texto de Romanos 8, quando diz que a terra geme. A terra geme por causa da maldição do homem. E a maldição do homem continua, inclusive, no sentido de destruí-la. Ok? Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus vai acelerar o processo de destruição que o homem começou. Ok? Então, nós temos esse evento acontecendo. É bom que se diga que isso não é simbólico, isso é literal. Isso vai acontecer de forma literal, tá bom, irmãos? A segunda trombeta é tocada e mostra aí uma grande montanha caindo no mar. Tá? Essa montanha, alguns estudiosos dizem que é como se fosse uma espécie de meteoro, tá? Que ele vai cair no mar, e está escrito que terça parte das embarcações e da vida marinha vai ser destruída. Exatamente porque é uma lógica que se esse meteoro ele cai no mar, então ele vai causar um grande tsunami que vai com certeza destruir a terça parte das embarcações, ok? E também da vida marinha. A terceira trombeta é tocada e agora uma estrela chamada Absinto. Essa estrela, ela cai nas fontes dos rios, tá? E a Bíblia diz que essas fontes dos rios se tornam amargas, de maneira que o homem não pode beber essas águas. Então veja, a coisa está acontecendo na terra, no ar. Então você tem aí também acontecendo no mar, nos rios. Então o mar que nós tiramos o sustento, a questão dos peixes, né, sendo destruído. Você tem, por exemplo, as fontes de águas, né, para se beber também vão estar comprometidas. Essa palavra absinto quer dizer amargo. Então significa isso, né? Ela vai causar um amargor nas águas potáveis, de forma que elas não vão ficar boas para serem bebidas, ok? A quarta trombeta é tocada, nós temos uma escuridão acontecendo, tá? Uma escuridão acontecendo no sol, na lua, nas estrelas, ok? E a Bíblia diz que a terça parte do sol, da lua e das estrelas escurece. Você vê que já é a segunda vez que essas coisas estão acontecendo a nível cósmico, a nível em relação aos planetas, né? Aos corpos celestes. Então você vê que é algo de fato que Deus estará agindo no próprio universo, ok? Eu penso, irmãos, que isso está em comum acordo com o texto do Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, todo o universo ele vai também pregar, ele vai anunciar as obras do Senhor e vai anunciar desta forma, de forma catastrófica, visto que os homens não estão se voltando para Deus, nem mesmo com o que está acontecendo agora, nesse período de pandemia, não é? Meus queridos, aí nós temos o toque da quinta trombeta, e esta quinta trombeta é algo que a gente também precisa se debruçar sobre isso para estudar. Então nós temos aí um ataque demoníaco de demônios com aparência de gafanhoto. Você tem aí o desenho que a gente
nós fizemos, está também, eu tenho um artigo que fala só sobre isso, porque nesse período de pandemia, ano passado, estava se falando de um tipo de gafanhoto, uma praga de gafanhoto que estava vindo, e algumas pessoas estavam fazendo a correlação. Nós fizemos um esclarecimento para mostrar que não era isso, tá bom? Que o que acontece é, de fato, um ataque desses demônios. A Bíblia mostra que eles vão sair do poço do abismo, tá? Eles vão ser soltos, e eles têm uma finalidade de atormentar os homens durante 5 meses. Eles não vão ter poder para matar os homens, porque é nesse período aí que a morte estará presa, tá? Mas o que é que acontece? Esses seres que a Bíblia mostra que eles são como se fossem gafanhotos, mas eles têm boca de leão, né? Eles têm coroa como reis, porque eles se sentem dominadores, reis. O fato de serem como gafanhotos é porque o gafanhoto, você sabe, ele chega numa plantação e ele destrói tudo. Então eles serão destruidores nesse sentido. A boca de leão está falando que eles querem ser também como se fossem reis, visto que o leão é o rei dos animais, considerado o rei dos animais. Ok? Mas ele tem também uma cauda de serpente, porque diz que de serpente, ou melhor dizendo, de escorpião, porque esta cauda é com que ele vai ferir os homens. Então, está falando disso aí para mostrar que eles vão causar dores. Não estamos dizendo com isso, tá, irmãos, que a aparência desses demônios necessariamente tem que ser desta forma. Então você tem aí um misto das duas interpretações. É simbólico, mas também é literal. Porque esses seres, eles existem, tá? E nesse período eles vão ter essa liberdade maior para agir nas pessoas aqui na Terra. Eles vão ter 5 meses para agir, para atormentar as pessoas, tá? E esse tormento das pessoas, eu creio que é um tormento espiritual, como se fosse um tipo de opressão maligna, um tormento espiritual, um tormento psicológico, não é? Então, todas essas doenças que nós vemos hoje, elas vão aflorar com o ataque desses animais, né? Quer seja estresse, quer seja síndrome de pânico, quer seja a própria depressão, e isso vai fazer com que as pessoas recorram à morte, procurem, ou seja, haverá um aumento do suicídio, mas a Bíblia diz que as pessoas não vão morrer. Então vai ser um período muito tenebroso, porque a pessoa vai querer tirar a sua vida e não vai conseguir, por mais que tente, mas não vai conseguir, tá? Então, meus amados, mas há uma promessa para aqueles que têm a marca de Deus, de que esses seres, eles não vão fazer mal algum, tá? Acreditamos que essa marca é exatamente o Espírito Santo na vida das pessoas. Assim como o Espírito Santo está hoje também agindo em nossas vidas. Esses seres, eles sabem disso. Até hoje é assim. Então, quem tem a marca do Senhor, nós podemos complementar com aquele texto de João: maligno não lhe toca, porque nós temos de fato esta proteção do Senhor. A 6ª trombeta é tocada e nós temos também outro ataque demoníaco com seres espirituais semelhante a cavalos, mas eles também têm cabeça de leão, eles têm caudas como serpente, e eles podem também jogar fogo, né? Digamos assim, expelir fogo pela sua boca, ok? Meus amados, isso é literal? Também não. Mas a Bíblia diz que eles são como se fossem exércitos. Então, alguns estudiosos dizem que esses seres, possivelmente, eles vão possuir soldados de exércitos, aonde vão, aí sim, matar a 3ª parte dos homens. Ok? Queridos, a 7ª trombeta é tocada, e aí há uma alegria no céu,
porque a Bíblia diz que os reinos do mundo foram entregues a Cristo. É claro que aí também você já está se aproximando do capítulo 12, quando você tem aquela guerra nos céus entre Miguel, o arcanjo Miguel, os anjos que estão com Miguel e um dragão. João tem uma visão de um dragão vermelho com 7 cabeças, tá? Nós colocamos aí apenas representativo, porque de fato ele tem 7 cabeças, mas é um dragão vermelho, ok? E a Bíblia identifica esse dragão como sendo a antiga serpente chamada Satanás. E a Bíblia diz também que não mais se achou lugar deles no céu. Esse ponto é importante, porque há pessoas que pregam que Satanás está no inferno. E a Bíblia mostra que a ação de Satanás é exatamente nas regiões celestiais. Paulo fala isso em Efésios 6. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Satanás está agindo nesses lugares celestiais. Você pode também confirmar isso com aquele evento que aconteceu com Daniel. Quando Daniel se propôs a orar 21 dias, mas o anjo veio apenas praticamente no último dia, ok? E ele diz que ouviu a oração de Daniel no primeiro dia, mas o que aconteceu é que um principado demoníaco impediu com que esse anjo viesse trazer a resposta. E ele pediu a ajuda de um dos primeiros príncipes, que com certeza é Miguel, já que Miguel é aquele anjo que batalha as guerras do Senhor, viu? Então não adianta fazer oração para o arcanjo Miguel, porque ele luta as guerras da nação de Israel. Ele é o anjo que luta. Você sempre vê Miguel na Bíblia lutando a favor da nação de Israel. Miguel veio e acabou com aquela guerra ali, derrotando aquele principado. Então ele veio, o anjo do Senhor veio e trouxe a resposta para Daniel. Então isso aí você vê que há uma guerra nos céus, há uma batalha nos céus, E até hoje é assim, tá bom, irmãos? Então esse texto de Apocalipse 12 mostra que isso acontece, Mostra que Satanás vai ser lançado do céu à terra, ok? Mostra que os santos do Senhor o combatem, lutam contra ele, e a Bíblia diz que eles o vencem pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que dão, que continua dando testemunho do Senhor Jesus. E eles vencem o dragão pelo sangue do Cordeiro. Não tem outra forma de vencer a Satanás e os seus demônios se não for pelo sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, tá? Mas é dito também que ao descer à terra, é dito, ai da terra e dos moradores dela, porque Satanás desceu até eles com grande ira e cólera, sabendo que tem pouco tempo. Então, meus amados, Satanás vai estar agindo aqui na terra quando acontecer a grande tribulação, ok? E é por isso que há esta festa, essa trombeta, é uma trombeta preditiva, é uma trombeta que já está prevendo o estabelecimento do reino do Senhor Jesus aqui na terra, tá? Eu sei que há muitos que vão interpretar que o reino de Cristo já foi instalado, e eu não tenho problema nenhum de acreditar nisso, exceto pelo fato que foi instalado o reino de Cristo no sentido espiritual. Jesus, quando estava aqui, ele disse, o reino de Deus está entre vocês. Mas eu estou falando de um reino político, de um reino messiânico, de um reino visível, quando o Senhor voltar a esta terra, visto que ele também prometeu que isto aconteceria, tá? Jesus prometeu que isto aconteceria, e é o que nós aguardamos. Então, claro que espiritualmente, no tocante à salvação, o Senhor já está. É aquela interpretação da teologia do já, ainda não, Então, o Senhor já
reina nos nossos corações, mas ainda não no sentido político. Isso é muito fácil de você entender sem precisar de muita interpretação, visto que Jesus diz que existe um príncipe deste mundo, que é exatamente Satanás. Eis aí o príncipe deste mundo que não tem nada de mim. E ele vai ficar mais ativo principalmente nesse período, quando o anticristo estará agindo, visto que Satanás estará agindo diretamente no anticristo. Tá? Então há esta alegria nos céus, porque foi expulso, o texto diz, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, os mesmos que os acusava de dia e de noite, meus irmãos. Glória a Deus! Você quer um exemplo bíblico disto? É só você ver o que acontece no primeiro capítulo de Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Então, ele estava preso? Não. Existe aí um grupo famoso, de adoração, que ele canta um hino chamado A Vitória da Cruz, onde ele mostra, eles falam lá de Jesus, quando morreu, entrou lá no inferno, e aí os demônios todos com medo e tudo mais, Satanás com medo. Mas isso não existe, tá, irmãos? A famosa festa no inferno, que as pessoas dizem que Satanás festejou lá no inferno. Mas não é desta forma que a Bíblia mostra. Então não houve essa festa, porque por enquanto este ser maligno está agindo nas regiões celestiais, ok? Mas à medida que o Senhor Jesus vem, ele vai ficando acuado. Jesus vai mandando os seus atalaias na frente, que são os seus anjos. E aí por isso que o rei está vindo e os caminhos precisam estar aplanados. Esse caminho celestial, que é exatamente onde nós oramos, onde temos que batalhar em oração, porque temos um inimigo que está aí agindo contra nós, ele não vai mais ter esse tipo de privilégio, porque os anjos do Senhor, Miguel com seus anjos, virão e vão lançar eles aqui na terra, tá bom? Eu estou falando de maneira bem simples para os irmãos entenderem e resumida, visto que nós não temos muito tempo, meus irmãos. Então, há esta grande alegria pelo céu, digamos assim, que ficou livre. É importante que se diga também, irmãos, para que não se confunda. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Tá? Então nós temos o céu, digamos assim, o céu atmosférico, até a atmosfera, onde nós vemos a abóbada celeste. Tá? A partir dali, onde não tem gravidade, então você tem ali o céu sideral. E o terceiro céu é o céu dimensional do Senhor Jesus, aonde Deus habita. Foi esse terceiro céu que Paulo foi, mas não é esse que Satanás habita. Ele não pode habitar lá. Então ele está habitando neste céu sideral, nesse céu espacial, nesse céu atmosférico, mas que ele será também destituído desse lugar quando o Senhor Jesus estiver implantando o seu reino na terra. Então todos os reinos do mundo serão de Jesus, Vai ser uma maravilha. Não importa se o regime é comunista, se ditador tal vai estar lá julgando, não importa, porque o Senhor Jesus será rei sobre toda a terra. Para nós encerrarmos, nós estamos aqui então naquilo que os estudiosos chamam de a grande tribulação propriamente dita, ok? Que é o derramamento das taças da ira de Deus. Nós entendemos essa questão da taça como algo que está subindo, como algo que está simbolicamente chegando a um limite. Então a maldade do mundo vai chegar a um limite que o Senhor terá que agir. Então ele vai derramar essas taças sobre a terra, sobre pessoas, sobre eventos, para que a história tenha continuidade.
tá? Então, quando falamos aí do derramamento da primeira taça, veja que nesse período aí, os adoradores da besta já vão ter decidido, né, aceitar a marca da besta, vão estar trabalhando, digamos assim, para o anticristo, vão estar fazendo a vontade de Satanás, tá? E a Bíblia mostra que essa primeira taça ela é derramada sobre os adoradores da besta. E aí você vê aí chagas malignas, né, que vai acometer essas pessoas. Então, você vê que Deus já vai estar julgando diretamente a essas pessoas, tá? Segunda taça é derramada no mar. E diz a Bíblia que o mar se torna em sangue. Veja, irmãos, que coisa terrível, tá? E a Bíblia mostra que isso aí é uma vingança pelo sangue dos mártires derramado. Então, todo o mar se torna em sangue, tá? Toda a vida marinha vai morrer por causa disso, tá, irmãos? Então, é muito sério o que vai estar acontecendo na própria terra, porque, como eu disse para os irmãos, o homem, nós estamos destruindo, infelizmente, a terra. Deus vai acelerar esse processo, ok? A terceira taça é derramada nos rios. E agora, aquele mesmo processo que acontece no mar, se tornando em sangue, os rios, ou seja, as águas potáveis, as águas que são próprias para beber, elas, eu imagino que, especialmente aquelas que sobrarem, né, lá da trombeta que foi tocada, e os rios se tornam... Da trombeta não, desculpa, da estrela que cai, o absinto, e uma boa parte, não é todos os rios, mas é uma boa parte deles se torna amarga. Aqui a Bíblia mostra que essa taça será lançada e toda a água potável se transformará em sangue, ficando impróprio para os homens beberem, ok? A quarta taça, meus irmãos, vai ser lançada no sol. E ao contrário do que foi dito antes, né, do que aconteceu em um outro juízo, o sol escurece a terça parte, aqui não. Aqui a Bíblia diz que ele vai aquecer. O calor dele vai ser tal que as pessoas vão ser queimadas, abrasadas pelo fogo. E é importante que se diga que ainda assim eles não vão se arrepender. A Bíblia mostra que eles vão, como diz aí, como mostra a ilustração, fechar o punho, né, e apontar para o Senhor, como que blasfemando contra Deus. Né? Você vê que nem sempre o castigo faz com que as pessoas se arrependam, mas pelo contrário, né, como a maldade já está dentro deles, então eles vão aflorar cada vez mais essa maldade, blasfemando contra o Senhor, o que é um erro, o que a Bíblia diz, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Entenda que toda a tribulação é um aguilhão de Deus para a humanidade. E cada vez que a pessoa se volta contra, maldiz o Senhor, cada vez mais o aguilhão vai entrando e vai ser pior. Então é melhor se render ao Senhor. Quinta taça é derramada, e aí nós temos o julgamento sobre o trono da besta, ou seja, aí é quando o próprio anticristo estará sendo julgado pelo Senhor. Tá? Diz a Bíblia aí que haverá trevas, escuridão, e eu não sei explicar que tipo de escuridão é essa, mas a Bíblia mostra que esta escuridão causará dores nos homens, né? Então não é um tipo de escuridão simples que nós entendemos. Não é como você está em uma igreja iluminada e falta luz e você fica ali sem enxergar. No máximo você não consegue se locomover porque pode tropeçar em alguém. Mas essa escuridão, segundo a palavra de Deus, ela causará dores, tá? Nos adoradores da besta, no trono da besta.
Meus queridos, se encaminhando para o final, nós temos aí a sexta trombeta, a sexta taça, né? Estamos nas taças. A sexta taça é derramada no rio Eufrates, porque nesse período aí, o anticristo, lá atrás, ele já terá feito o acordo com Israel, né? De governo, uma aliança com Israel, segundo a palavra de Deus. Mas ele vai romper esta aliança. Rompendo essa aliança, ele vai, exatamente com os exércitos malignos que nós mostramos, ele vai fazer com que nações, a Bíblia fala de nações do Oriente, né? E nós entendemos mais ou menos quais são essas nações pela pista que a Bíblia dá, mas não vamos fazer suposições. Então essas nações elas vão estar influenciadas por esses espíritos malignos e pelo próprio anticristo, que marchará contra a pequena Israel, o pequeno Israel, né? E Deus vai abrir caminho para eles, Deus vai ajudar, porque é exatamente aí que Deus vai querer o confronto com eles na chamada Batalha do Armagedon. Então, a taça é lançada no rio Eufrates, que hoje corta o atual Iraque. O rio Eufrates vai se secar, eles vão poder passar com os seus carros, né, com os seus exércitos, para se encaminhar a Israel, né, Vale de Jezreel, que é quando vai acontecer a Batalha do Armagedon, sendo que é nesse período também que culmina com o retorno de Cristo, o retorno do Senhor Jesus, ok? Meus amados, a sétima taça é derramada no ar e a Bíblia diz que houve um grande terremoto com vozes, relâmpagos, trovões, saraiva, né? As saraivas grandes que vão causar grande prejuízo nos homens, sofrimento nos homens. E a Bíblia fala também, faz uma menção especial a esse terremoto, porque diz que esse terremoto ele vai mexer com toda a estrutura da Terra, né? Vocês sabem alguns terremotos recentes que nós tivemos, especialmente aquele de 2004, não é? Os cientistas dizem que houve uma certa como podemos dizer, o eixo da Terra ele foi movido muito pouquinho, mas foi, né? Então, esse terremoto que a Bíblia diz, ele vai ser terrível, que vai mudar as ilhas de lugar. Veja que ele vai mudar a configuração de alguns lugares da Terra, para você ver como ele vai ser terrível. Por que nós acreditamos que tudo isso vai acontecer, irmãos? Porque Deus vai acelerar o processo pelo qual o homem entrou de destruição da Terra, ok? E ele vai fazer isso exatamente porque, finalizando a grande tribulação, com a volta do Senhor Jesus, capítulo 19, você vê lá, e vi o céu aberto, e vi um cavalo com seu cavaleiro, um cavalo branco, agora sim o cavaleiro correto que é Cristo, né? Com a sua coroa, com suas vestes manchadas de sangue, né? Então ele veio, João tem essa visão de Cristo vindo para ajudar Israel, para exatamente destruir o reinado do anticristo, aprisionar Satanás. Então, meus queridos, vai ser uma bênção. E acreditamos que é nesse período que Deus vai renovar toda a terra, pois já no capítulo 22, 21, 22 de Apocalipse, você vê novo céu e nova terra. Ou seja, não é uma outra, mas é a mesma terra, só que reformada, porque aquele céu anterior passou, a terra anterior passou. Eu quero concluir exatamente aqui nesse ponto, dizendo para os irmãos o seguinte: Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
No Apocalipse, nos últimos capítulos, João vê um novo céu e uma nova terra. Porque o céu anterior passou, a terra anterior passou. Mas a palavra do Senhor continua. Então, quero incentivar vocês para que continuemos no estudo da palavra de Deus com humildade, com sinceridade, porque nós não sabemos tudo, mas sabemos que o que há de vir virá e não falhará. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.